Rodrigo olhava fixamente para o relógio do painel do carro, enquanto dirigia em alta velocidade pelas ruas da cidade. Seu coração estava acelerado e suas mãos tremiam levemente no volante. No banco do passageiro, Aline, uma mulher de aparência juvenil e frágil, estava encurvada e segurava o ventre com força, seu rosto contorcido de dor. Os gemidos entrecortados de Aline ecoavam pelo carro, um misto de medo e angústia. Chegando ao hospital, Rodrigo saltou do carro e gritou por ajuda, atraindo a atenção de enfermeiras que, ao verem Aline, imediatamente assumiram que ela fosse uma menina de 9 anos, acompanhada por um homem muito mais velho. O espanto rapidamente se transformou em expressões de indignação e julgamento. A ideia de uma menina em trabalho de parto gerou um rebuliço no pronto-socorro. As enfermeiras trocaram olhares desconfiados, enquanto uma delas chamou discretamente a segurança, que alertou a polícia local. Enquanto Aline era levada para a sala de atendimento, Rodrigo permaneceu em pé na sala de espera, aflito. Ele sabia que a aparência de Aline sempre fora uma fonte de mal-entendidos, mas nunca imaginou que isso se tornaria um pesadelo tão grande. Naquele momento a polícia chegou, e antes mesmo que ele pudesse explicar, Rodrigo foi escoltado para fora do hospital. Os policiais o acusavam de abuso, enquanto ele tentava argumentar e explicar a condição de Aline, uma condição rara que impedia seu corpo de se desenvolver, além da aparência de uma menina. No interior do hospital, enquanto Aline era examinada, a equipe médica se deparou com uma descoberta surpreendente. Os exames preliminares indicavam que Aline, embora estivesse em trabalho de parto, apresentava uma estrutura óssea e maturidade orgânica que não condiziam com a de uma criança. O obstetra, perplexo, decidiu aprofundar os exames, e foi aí que veio a confirmação. Aline, apesar da aparência frágil e infantil, tinha 28 anos. Sua condição era extremamente rara, mas legítima, e confirmava o que Rodrigo vinha tentando explicar desesperadamente. Rodrigo, do lado de fora, conversava com os policiais, buscando de todas as formas provar sua inocência. Ele os informava sobre a condição de Aline, e que ela tinha documentos médicos que poderiam comprovar tudo. Foi quando um advogado da família, alertado por um amigo em comum, chegou ao hospital, trazendo a documentação necessária. Depois de uma breve análise e de verificarem os dados médicos, os policiais perceberam o erro e liberaram Rodrigo. Ao retornar para o hospital, Rodrigo finalmente se reuniu com Aline. Ela estava exausta, mas aliviada por vê-lo. Com a ajuda dos médicos, Rodrigo e Aline enfrentaram a última etapa do processo de parto, e após algumas horas de tensão e apreensão, nasceu um menino saudável. A alegria nos rostos de ambos iluminou o quarto de hospital, trazendo um alívio quase mágico após tantas adversidades. Rodrigo e Aline, ao lado do recém-nascido, se abraçaram, ainda em choque com tudo o que haviam passado. A partir daquele momento, eles sabiam que suas vidas mudariam para sempre, mas agora, unidos pelo amor e pelo filho, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Após o nascimento do bebê, Aline permaneceu internada para sua recuperação, enquanto Rodrigo passava a maior parte do tempo ao lado dela. Com o passar dos dias, o ambiente do hospital se tornou familiar. O obstetra, Dr. Maurício, dedicou um tempo para explicar mais sobre a condição médica de Aline a toda a equipe, tentando dissipar os olhares curiosos e julgadores que rondavam o casal. Rodrigo e Aline passaram a ser acompanhados por uma assistente social, Ana, designada para monitorar o bem-estar do recém-nascido e confirmar que estavam prontos para criar o bebê. Embora Rodrigo temesse que a situação pudesse comprometer a guarda do filho, ele percebeu que a sensibilidade e o apoio de Ana foram fundamentais. Ela se mostrou compreensiva e empenhada em entender a rara condição de Aline, ao invés de apenas questioná-los. Aline também se tornou uma figura conhecida entre as enfermeiras, que logo passaram a admirá-la. Durante as conversas nos intervalos das visitas e exames, ela compartilhava com as enfermeiras pequenos detalhes de sua vida, revelando que sempre enfrentou o preconceito por sua aparência, mas que nunca se deixou abater. Aline contava que, apesar das dificuldades, havia estudado e se formado em psicologia, motivada pela vontade de ajudar outras pessoas a superarem adversidades. Rodrigo, por sua vez, dividia seu tempo entre o hospital e o trabalho, tentando garantir que nada faltasse para Aline e o bebê. Aos poucos, ele revelou seu próprio passado para Ana e Dr. Maurício, explicando que conhecera a Aline anos antes, quando ela procurou sua clínica para um tratamento específico. Com o tempo,
A amizade se transformou em algo mais profundo, e ambos perceberam que o amor que sentiam era verdadeiro e baseado no respeito mútuo. No hospital, Dr. Maurício acompanhava de perto o desenvolvimento do bebê e os exames de Aline, fascinado pela singularidade de sua condição. Ele consultava especialistas e se dedicava a estudar casos similares, procurando maneiras de oferecer o melhor tratamento possível. Durante uma dessas consultas, ele descobriu que, embora Aline parecesse frágil, seu organismo possuía uma resistência incrível, algo raro para alguém com sua condição. Ana, a assistente social, emocionou-se ao ver como Aline e Rodrigo cuidavam um do outro. Ao visitá-los, ela percebeu que o amor entre eles era inegável e que o bebê só traria mais força para a união deles. Ela recomendou que eles tivessem um acompanhamento psicológico contínuo, não apenas para Aline, mas para a família como um todo, a fim de lidar com os traumas e desafios que ainda poderiam surgir. Nos dias que se seguiram, Rodrigo e Aline começaram a planejar como seria a vida fora do hospital. Eles discutiram detalhes sobre a rotina do bebê, as responsabilidades e os planos de futuro. Cada decisão, desde o nome do bebê até a escolha de um lugar onde pudessem viver com mais privacidade e segurança, foi tomada em conjunto. Aline, em especial, sentia-se motivada a criar um ambiente saudável e acolhedor, onde o filho pudesse crescer livre de preconceitos e estigmas. Após algumas semanas, Aline teve alta e Rodrigo a levou para o novo lar que haviam preparado para o bebê. Tudo parecia estar voltando ao normal, até que um evento inesperado trouxe novas preocupações. Um jornal local publicou uma matéria sensacionalista sobre o caso de Aline, expondo sua aparência juvenil e o nascimento do bebê. A manchete sensacionalista atraiu a atenção da mídia e rapidamente se espalhou nas redes sociais. Trazendo uma enxurrada de comentários e julgamentos, Rodrigo e Aline se viram novamente no centro de uma controvérsia. Repórteres tentavam abordá-los sempre que saíam de casa, e a privacidade que tanto almejavam parecia estar cada vez mais distante. Rodrigo sabia que a situação estava afetando Aline profundamente, mesmo que ela tentasse esconder. Ele via o cansaço em seus olhos e a insegurança que surgia sempre que o telefone tocava, ou um carro suspeito parava próximo à sua casa. Aline, por sua vez, foi acometida por dúvidas e temores, embora soubesse que sua condição era extremamente rara. Ela temia que o estigma pudesse acompanhar seu filho e impactar a vida dele. Temia que o preconceito que enfrentara por tanto tempo fosse algo que ele também precisasse suportar. Os comentários cruéis nas redes sociais pesavam em sua mente, mas ela tentava se manter firme, convencida de que o amor entre ela, Rodrigo e o bebê era mais forte que qualquer julgamento. Rodrigo decidiu agir. Ele contatou um advogado para processar o jornal por invasão de privacidade e difamação. Com o apoio de Ana, a assistente social, eles também solicitaram uma medida protetiva para restringir a abordagem de repórteres e curiosos. No entanto, a exposição na mídia trouxe um benefício inesperado. Especialistas em condições médicas raras começaram a se manifestar, oferecendo apoio e se disponibilizando para ajudar Aline. Um desses especialistas, Dr. Arthur, um médico reconhecido no campo das doenças raras, entrou em contato com a família e propôs uma consulta para entender melhor a condição de Aline. Ele explicou que, embora não houvesse cura, poderia oferecer tratamentos que a ajudariam a ter uma vida mais confortável. O médico sugeriu um acompanhamento que incluía apoio psicológico, não apenas para Aline, mas para toda a família, destacando a importância de um ambiente acolhedor e positivo para o desenvolvimento do bebê. Com o tempo, Aline e Rodrigo passaram a participar de palestras e eventos sobre condições raras, transformando sua experiência em uma plataforma para sensibilizar a sociedade. Aline começou a compartilhar sua história em grupos de apoio e fóruns de doenças raras, onde encontrou pessoas com experiências semelhantes. Essa rede de apoio fez com que ela se sentisse mais fortalecida, percebendo que sua história poderia ajudar outros a enfrentar desafios similares. Enquanto a batalha judicial contra o jornal avançava, Rodrigo e Aline encontraram na luta pela conscientização um propósito renovado. Unidos, eles deram entrevistas esclarecedoras e bem planejadas, desta vez com o intuito de explicar a verdade e desmistificar o preconceito. A mídia que antes os julgava começou a tratá-los com mais respeito, e muitas das matérias anteriores foram retratadas. Enquanto Rodrigo e Aline começavam a se estabilizar e a transformar sua luta em um esforço de conscientização, as subtramas e desafios adicionais começaram a se desdobrar.
A exposição pública atraiu a atenção de uma antiga amiga de Aline, chamada Luciana, que ela não via há anos. Luciana, que trabalhava como psicóloga em uma organização de apoio a pessoas com condições raras, viu a história de Aline nas notícias e ficou emocionada ao reconhecê-la. Decidiu procurá-la para oferecer ajuda e reencontrar a amiga de infância. O reencontro trouxe à tona memórias que Aline pensou que havia deixado para trás. Luciana, sempre carinhosa e compreensiva, lembrava-se dos tempos de escola, quando Aline sofria bullying e era alvo de zombarias devido à sua aparência. Esse resgate emocional, no entanto, fez Aline reviver dores que estavam adormecidas, e Rodrigo percebeu que ela estava se tornando mais introspectiva. Com o apoio de Luciana, Aline passou a fazer sessões de terapia para enfrentar o trauma e fortalecer-se emocionalmente. Durante uma dessas sessões, Aline contou à Luciana sobre a sensação de nunca ser vista como quem realmente era e de sempre ser julgada pelas aparências. Essas conversas a levaram a refletir sobre como queria educar o filho, garantindo que ele crescesse em um ambiente que valorizasse o respeito e a empatia. Paralelamente, Ana, a assistente social, continuava a monitorar o bem-estar do bebê e se tornava cada vez mais próxima da família. Vendo o progresso de Aline, Ana propôs uma visita a um grupo de apoio onde outras mães enfrentavam desafios semelhantes. Aline aceitou o convite e conheceu outras mulheres que, assim como ela, lutavam contra o estigma social e os julgamentos alheios. Foi nesse grupo que Aline conheceu Sofia, uma jovem mãe que também enfrentava uma doença rara, e cujas experiências de vida se conectaram profundamente com as dela. As duas rapidamente se tornaram amigas e, juntas, começaram a participar de palestras e eventos de conscientização, apoiando umas às outras. Com o avanço da batalha judicial contra o jornal, Rodrigo percebeu que a luta pela justiça não era apenas uma batalha pessoal, mas também um passo importante para proteger outras pessoas que poderiam enfrentar a mesma exposição injusta. Ao longo do processo, eles conseguiram um acordo em que o jornal se comprometia a financiar uma campanha pública de conscientização sobre condições médicas raras e o impacto das doenças invisíveis. Aline, Rodrigo, Luciana, Ana e Sofia passaram a colaborar na criação da campanha, que envolvia vídeos e entrevistas para educar o público sobre o impacto emocional e psicológico de viver com uma condição rara. A campanha começou a ganhar visibilidade, atraindo cada vez mais apoio, e com isso, novas vozes se uniram à causa, transformando a experiência dolorosa da exposição midiática em uma oportunidade de crescimento e transformação coletiva. A campanha de conscientização, que inicialmente tinha um público pequeno, rapidamente ganhou proporções maiores. Um vídeo em que Aline compartilhava sua experiência foi amplamente divulgado e viralizou nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações. A partir desse momento, a história de Aline deixou de ser apenas um relato de superação e se tornou um símbolo de luta contra o preconceito e a desinformação. No entanto, essa nova fase trouxe consigo um desafio inesperado. Enquanto muitos demonstravam apoio, outros ainda espalhavam desinformação e preconceitos. Aline começou a receber mensagens hostis e até ameaças, questionando sua capacidade de ser mãe e até duvidando de sua condição médica. Rodrigo, preocupado com a segurança da família, decidiu que precisavam reforçar a segurança em casa e evitou sair em público com o bebê por um tempo. Foi então que, durante uma entrevista ao vivo para um programa de televisão nacional, Aline se deparou com um questionamento incisivo de um dos entrevistadores. O apresentador, com um tom cético, sugeriu que talvez ela estivesse exagerando em seu relato para chamar a atenção, e insinuou que a exposição poderia estar prejudicando o bebê. Rodrigo, que estava ao lado dela, ficou indignado. Mas Aline, mantendo a calma, olhou firmemente para o entrevistador e, em um momento decisivo, resolveu fazer uma declaração pública que ninguém esperava. Aline explicou com emoção contida que a escolha de compartilhar sua história não era apenas pessoal, mas um compromisso com todas as pessoas que, como ela, vivem em silêncio e invisíveis. Ela destacou como a exposição de sua condição poderia ajudar a educar a sociedade sobre o que significa viver com uma doença rara e como é enfrentar o preconceito diariamente. A sua postura decidida e o tom de voz sereno, mas firme, conquistaram a simpatia de muitos que assistiam à entrevista e o apresentador, claramente desconcertado, tentou encerrar o programa com uma nota de apoio. Quando a transmissão terminou, Rodrigo abraçou Aline, visivelmente emocionado com a coragem e determinação que ela demonstrara. Naquele momento, Aline sentiu uma sensação de alívio e força renovada.
A entrevista repercutiu em várias mídias e o apoio que se seguiu foi surpreendente. Organizações de apoio a doenças raras e até figuras públicas se manifestaram em favor de Aline, aumentando ainda mais a visibilidade da campanha. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Aline recebeu uma mensagem de um grupo de pesquisadores internacionais que estudavam casos raros como o dela. Eles propuseram uma colaboração para um documentário que traria à tona não apenas a história dela, mas de muitas outras pessoas ao redor do mundo que enfrentavam condições semelhantes. Rodrigo e Aline decidiram aceitar, vislumbrando uma chance de transformar todo o sofrimento em uma missão maior, que inspiraria e educaria pessoas globalmente. A decisão de participar do documentário internacional trouxe uma nova série de mudanças e preparativos. Aline e Rodrigo passaram a receber uma equipe de filmagem em sua casa, que os acompanhava em sua rotina diária, capturando tanto os momentos felizes quanto os desafios que enfrentavam. Embora no começo tivessem hesitado em abrir sua intimidade para câmaras, aos poucos ambos perceberam o valor de mostrar a realidade de sua vida, esperando que outros pudessem encontrar força e inspiração em sua história. Conforme as filmagens avançavam, o relacionamento entre Aline e Rodrigo se fortaleceu ainda mais. A presença constante da equipe e o acompanhamento minucioso de cada detalhe os fez refletir sobre tudo o que haviam superado juntos. Rodrigo, que sempre foi discreto sobre seus próprios sentimentos, passou a compartilhar mais sobre como o preconceito afetava também a ele e como se sentia ao ver Aline enfrentando olhares e comentários maldosos. O documentário oferecia a ele um espaço para expressar emoções que ele costumava esconder. Mas o impacto do documentário ia além de suas expectativas. A exposição global da história de Aline trouxe não apenas visibilidade, mas também apoio inesperado. Médicos e especialistas ao redor do mundo entraram em contato, oferecendo novos tratamentos experimentais e apoio médico. Uma organização europeia propôs até mesmo financiar pesquisas que pudessem futuramente beneficiar pessoas com condições semelhantes à de Aline. No entanto, com o aumento da visibilidade, vieram também novos desafios. A atenção pública se intensificou e Aline começou a sentir o peso de ser uma figura pública para outras pessoas com condições raras. Ela recebia cartas e mensagens de famílias que pediam conselhos, encorajamento e até mesmo desabafavam sobre suas próprias lutas contra o preconceito. O volume de mensagens era esmagador e, em alguns momentos, ela se sentia sobrecarregada. Ana, a assistente social, percebeu o desgaste emocional de Aline e a incentivou a buscar um equilíbrio. Foi então que Aline decidiu criar uma fundação em parceria com Luciana e Sofia. A fundação teria como objetivo não só apoiar pessoas com doenças raras, mas também oferecer assistência psicológica e legal a quem enfrentasse discriminação. Aline se comprometeu a participar ativamente da fundação, mas de uma maneira que não interferisse no tempo com a família, mantendo a promessa de equilíbrio que fez a si mesma. O impacto foi imediato. A fundação atraiu atenção e doações significativas, permitindo que diversas famílias recebessem apoio especializado. Aos poucos, Aline passou a delegar funções, permitindo que outras pessoas também tivessem a chance de contribuir para a causa. Ela compreendeu que sua missão era mais ampla do que apenas sua própria história. Ela estava ajudando a construir um legado que poderia beneficiar gerações futuras. Ao longo desse processo, Aline e Rodrigo perceberam que, embora o caminho fosse cheio de dificuldades, eles haviam encontrado um propósito maior. Aline, agora mais fortalecida e confiante, olhava para o futuro com esperança, sabendo que sua história havia se transformado em uma fonte de força não apenas para ela, mas para milhares de pessoas ao redor do mundo. Com a fundação estabelecida, a vida de Aline e Rodrigo tomou um novo rumo. Eles haviam se tornado uma família resiliente e com uma missão, mas ainda precisavam enfrentar desafios no cotidiano. Entre o cuidado com o bebê e as novas responsabilidades, Aline e Rodrigo se apoiavam mutuamente para lidar com a intensa rotina. Eles dividiram as tarefas domésticas e o trabalho na fundação, encontrando um equilíbrio que lhes permitia aproveitar os momentos em família. O documentário finalmente foi lançado, e sua repercussão foi extraordinária. Ele não apenas despertou empatia em quem assistia, mas também trouxe uma conscientização valiosa sobre a importância de respeitar e apoiar pessoas com condições raras. Com cada exibição, o número de apoiadores e voluntários da Fundação crescia, tornando-a uma organização cada vez mais sólida e impactante. Para Rodrigo, ver o sucesso do documentário trouxe um orgulho imenso,
mas ele também percebeu como o trabalho contínuo estava afetando Aline. Em meio à crescente popularidade da fundação, Aline começou a sentir os primeiros sinais de esgotamento emocional. Ela reconhecia a importância de seu trabalho, mas se via sobrecarregada com as expectativas que a comunidade depositava nela. Para manter sua saúde mental, ela se reuniu com Luciana e Sofia para reavaliar suas prioridades e estabelecer limites. Juntas, elas decidiram expandir a equipe de gestão da fundação, delegando parte das responsabilidades para que Aline pudesse se dedicar mais ao tempo com a família. Essa decisão permitiu a Aline respirar mais aliviada e reconectar-se com o que era mais importante, seu papel como mãe e esposa. Rodrigo, percebendo o alívio que essa mudança trouxe para Aline, a encorajou a reservar tempo para cuidar de si mesma. Ele organizava escapadas em família para parques e áreas naturais, momentos em que podiam deixar para trás as preocupações e focar apenas em criar memórias felizes com o filho. Os meses passavam e Aline se via cada vez mais fortalecida emocionalmente. A pausa que tirou das responsabilidades da fundação permitiu que ela percebesse o quanto já havia crescido desde o nascimento do bebê. As dores do passado ainda existiam, mas ela agora tinha o apoio de uma rede de amigos e profissionais que a ajudavam a enfrentar cada novo desafio. Rodrigo, por sua vez, teve a oportunidade de acompanhar o crescimento do filho de perto. Ele aprendeu a valorizar as pequenas vitórias do dia a dia e, junto a Aline, criou um ambiente de amor e acolhimento, onde o filho poderia crescer com valores fortes e rodeado de respeito e empatia. A decisão de equilibrar a vida pessoal com a missão da Fundação trouxe uma estabilidade que até então parecia inalcançável. Aline compreendeu que seu papel na Fundação era importante, mas que a verdadeira transformação que ela poderia trazer ao mundo começava em casa, com o amor e a dedicação ao filho e a Rodrigo. Com a estabilidade renovada e uma rotina equilibrada, Aline e Rodrigo se encontraram mais unidos do que nunca. No entanto, a tranquilidade que eles construíram seria testada uma última vez. Um evento beneficente anual da Fundação estava se aproximando e Luciana e Sofia pediram a Aline que fosse a principal palestrante. Aline hesitou em aceitar o convite, mas percebeu que esse evento poderia simbolizar uma conclusão do longo processo de luta e crescimento que viveram. Aline começou a preparar seu discurso, refletindo sobre tudo o que havia superado. Rodrigo a apoiava, cuidando do bebê e das responsabilidades da casa para que ela pudesse se concentrar. Enquanto revisava suas anotações, Aline se deu conta de que essa seria sua primeira grande aparição pública após o documentário, e que, embora estivesse mais forte, a vulnerabilidade ainda a assombrava. As inseguranças de sempre começaram a se insinuar, e o medo de enfrentar novamente os julgamentos a fazia-se questionar. Na noite anterior ao evento, Aline confidenciou a Rodrigo que sentia medo de não estar à altura das expectativas. Rodrigo a olhou nos olhos e, com uma calma reconfortante, lembrou-a de tudo que haviam construído juntos. Ele enfatizou que, independentemente do que qualquer pessoa pensasse, ela era uma mulher forte, que havia transformado desafios em uma missão de vida. Com palavras simples, ele a lembrou de que a verdadeira força não estava na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo e seguir em frente. No dia do evento, Aline se apresentou em um grande auditório, repleto de apoiadores, amigos e familiares. Luciana e Sofia estavam na primeira fila, junto a Rodrigo e o bebê. Aline subiu ao palco sob uma salva de palmas calorosa, mas assim que começou a falar, o silêncio tomou conta da plateia. Ela compartilhou detalhes íntimos de sua jornada, falando sobre o preconceito, as lutas diárias e, acima de tudo, sobre a importância da empatia e do amor. Sua voz, que no início estava hesitante, tornou-se firme e decidida, à medida que suas palavras tocavam o coração de todos ali presentes. Em um dos momentos mais emocionantes, Aline contou como o apoio de Rodrigo e o nascimento do filho lhe deram forças para continuar. Ela explicou que a batalha contra o preconceito não era apenas por ela, mas por todas as pessoas que eram julgadas pelo que não podiam controlar. Ao terminar seu discurso, Aline foi aplaudida de pé, e ela pôde ver lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos de Rodrigo, que olhava para ela com um orgulho inabalável. Naquela noite, o evento beneficente arrecadou fundos significativos para a Fundação. Mas, mais importante que o dinheiro, foi a conexão emocional que Aline estabeleceu com todos ali. Ela havia tocado corações e plantado sementes de compaixão e compreensão, cumprindo sua missão de uma forma que jamais imaginara. Depois do evento beneficente, a repercussão foi massiva.
Aline e a Fundação receberam inúmeras mensagens de apoio e mais voluntários do que jamais haviam tido. No entanto, no meio de toda a celebração, Aline e Rodrigo foram surpreendidos por um telefonema urgente de Luciana. A Fundação estava sendo processada por um grupo que alegava que Aline estava promovendo desinformação sobre doenças raras, argumentando que ela usava sua condição como uma forma de autopromoção. Era um golpe inesperado e profundamente perturbador. Diante dessa nova ameaça, Rodrigo e Aline se reuniram com seu advogado para traçar uma estratégia. A equipe jurídica explicou que o processo era uma tentativa de difamação e que seria possível refutá-lo, mas o processo provavelmente se arrastaria e poderia causar ainda mais desgaste emocional e financeiro para a Fundação e para Aline. Aline ficou devastada com a ideia de que sua integridade estava sendo questionada mais uma vez. Porém, durante a reunião, algo dentro dela mudou. Ela percebeu que, ao longo de sua jornada, havia enfrentado obstáculos muito maiores. Em vez de se esconder ou recuar, decidiu enfrentar a situação de cabeça erguida. Ao sair da reunião, ela olhou para Rodrigo e disse com convicção: "Nós vamos lutar. Não podemos deixar que uma mentira desfaça tudo o que construímos." Nos dias seguintes, Aline e Rodrigo começaram a construir uma defesa sólida, reunindo depoimentos de médicos, especialistas e todas as famílias que haviam sido impactadas pela Fundação. Quando o caso chegou ao tribunal, Aline optou por depor. Com confiança e clareza, ela explicou ao juiz o propósito de sua missão e como, com o apoio de Rodrigo, ela superou desafios e ajudou tantas outras pessoas a enfrentarem suas próprias batalhas. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela falava e era impossível não se emocionar com a honestidade e a força que transmitia. Ao final de seu depoimento, o juiz se retirou para deliberar, mas a reação do público e até mesmo dos advogados da acusação mostrava que a sinceridade de Aline havia tocado a todos. Após algumas horas de espera, o juiz retornou e declarou o veredito. Aline e a Fundação haviam vencido o caso. A justiça reconheceu a integridade e a relevância do trabalho de Aline e o processo foi arquivado. Aline e Rodrigo se abraçaram com lágrimas de alívio e alegria. Os apoiadores presentes aplaudiram, e Aline sentiu que finalmente a luta pelo reconhecimento e pela compreensão havia valido a pena. A vitória no tribunal marcou o clímax de uma longa jornada, e Aline soube naquele momento que estava pronta para o próximo capítulo de sua vida, com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. Após a vitória no tribunal, a vida de Aline e Rodrigo voltou a um ritmo mais tranquilo. O apoio público à Fundação aumentou significativamente e a história de Aline foi amplamente divulgada como um exemplo de resiliência e determinação. Com a confiança reforçada e o futuro mais claro, Aline e Rodrigo decidiram se concentrar no bem-estar da família e da Fundação, agora mais estruturada e com uma equipe capaz de sustentar suas atividades, sem depender tanto de Aline. Com o passar dos meses, Aline se dedicou a escrever um livro sobre sua experiência, contando em detalhes sua jornada desde os primeiros desafios até o apoio que recebeu de pessoas queridas como Luciana, Sofia e, claro, Rodrigo. O livro, intitulado Resiliência à Prova, logo se tornou um sucesso e foi amplamente adotado como material de estudo em universidades e instituições de apoio a pessoas com doenças raras. Rodrigo, por sua vez, usou suas habilidades para fortalecer a parte administrativa da Fundação, ajudando a torná-la autossustentável. Com o foco na transparência e na prestação de contas, ele garantiu que a Fundação continuasse sendo um espaço de acolhimento e apoio, mesmo sem a necessidade de Aline estar sempre à frente. Um ano depois, a família estava reunida para uma celebração tranquila em casa, marcando o aniversário do bebê. Rodeados de amigos, familiares e da equipe da Fundação, Aline e Rodrigo se deram conta de tudo o que haviam conquistado. Ao olharem para o filho, que agora andava e começava a falar suas primeiras palavras, sentiam uma felicidade serena e profunda. O futuro, que antes parecia incerto, agora estava repleto de esperança e possibilidades. Ao final da noite, quando todos os convidados foram embora e o silêncio tomou conta da casa, Aline e Rodrigo se sentaram no sofá, observando o bebê dormir. Aline olhou para Rodrigo e sorriu, percebendo que, apesar das adversidades, haviam construído uma vida cheia de propósito e amor. Eles sabiam que novos desafios viriam, mas tinham a certeza de que juntos poderiam superá-los. Eles se abraçaram, sentindo o peso de uma jornada difícil, mas a leveza de um futuro repleto de amor e realização. A história deles, antes marcada por julgamentos e preconceitos,
agora era celebrada como um exemplo de como a compreensão e a resiliência podem transformar qualquer vida. Anos se passaram desde o período tumultuado e a fundação de Aline e Rodrigo continuava a crescer, agora com filiais em várias cidades, oferecendo apoio e educação sobre doenças raras e o impacto do preconceito. O filho deles, agora com 5 anos, era uma criança curiosa e cheia de energia, sempre acompanhando Aline nas visitas à fundação e cativando a todos com sua alegria. Em um desses dias, Aline o observava brincar em um dos jardins da fundação, cercado por outras crianças. Ela refletiu sobre o caminho que percorreram e sentiu uma profunda gratidão por tudo o que construíram. Olhando para o futuro, Aline sabia que ainda havia muito a fazer, mas se sentia realizada ao ver que o legado de sua luta agora inspirava e ajudava tantas outras famílias. Rodrigo se aproximou e a abraçou por trás, acompanhando seu olhar em direção ao filho. Eles trocaram um sorriso, cientes de que, apesar das dificuldades, haviam criado um espaço seguro e acolhedor, não só para sua família, mas para todas as pessoas que encontravam na fundação um lugar de esperança e apoio. A jornada deles havia sido marcada por dores e superações, mas o resultado era a realização de uma vida plena, repleta de amor e propósitos compartilhados. Enquanto o sol se punha, Aline e Rodrigo caminharam de mãos dadas, sabendo que, onde quer que fossem, estariam juntos, prontos para enfrentar o que viesse, e naquele instante tinham a certeza de que, após tantas batalhas, haviam encontrado algo verdadeiramente precioso, um lar onde o amor, a compreensão e a força de vontade sempre triunfariam. A história de Aline e Rodrigo é uma prova de que o amor, a compreensão e a resiliência podem superar até os obstáculos mais difíceis. Ao enfrentar preconceitos, eles não apenas encontraram força em si mesmos, mas também inspiraram muitos outros a lutarem por suas próprias verdades e a nunca desistirem de seus sonhos. Essa jornada nos lembra da importância de questionarmos nossos próprios preconceitos e de acolhermos as diferenças que nos tornam únicos. Se a história de Aline e Rodrigo tocou seu coração, compartilhe essa mensagem de coragem e empatia com aqueles ao seu redor. Ajude a disseminar a importância de uma sociedade mais inclusiva, onde todos tenham o direito de viver livres de julgamentos e plenos em suas jornadas. Obrigada por embarcar nessa história conosco. Que ela seja um convite para sermos todos mais compassivos e compreensivos a cada dia. Aline e Rodrigo nos mostram que, com amor e determinação, é possível construir uma vida que vale a pena ser vivida e que juntos, podemos transformar o mundo em um lugar mais acolhedor.